Nós falamos bastante da alegria do crente, nós falamos que somos o povo mais feliz da terra, e somos, e se você não é, eu acho que você não compreendeu muito o Evangelho, porque a nossa alegria não está nas coisas que nós vemos ou sentimos, não, a nossa alegria, ela vem do Senhor. Agora vem uma outra questão, né? Nós nos alegramos pela salvação, mas será que o Senhor, Ele também se alegrou em nos salvar, né? E por que Ele se alegrou, né? É algo que a gente tem que meditar, porque como nós somos de Jesus, Ele é o nosso Senhor, nós precisamos conhecê-lo melhor, né? Se Ele tem essa alegria por nos salvar ou não tem, como Ele agiu e como Ele age diante disso, né? Então vamos em Isaías 53. Isaías 53, versículo 11. Vamos ler esse versículo. Então, Isaías 53, 11, está escrito assim: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Veja que Deus, falando através do profeta Isaías, Deus fazendo uma promessa. Pensa bem, irmãos, aqui Jesus Cristo ainda não tinha assumido a forma de homem. Aqui é uma promessa de Deus para a nação de Israel, que Jesus Cristo, um dia Ele viria e faria algo muito importante para nós. E nesse versículo 11, Deus está dizendo que Ele, Jesus Cristo, né, verá o fruto do trabalho da sua alma, né? Então Jesus Cristo verá o fruto do trabalho da sua alma, da alma do próprio Jesus. Então Jesus Cristo, Ele veio de fato para fazer um trabalho, né? Ele veio fazer um trabalho, e que esse trabalho produziria frutos. Aqui era uma promessa, agora Jesus já veio, entenda isso, Jesus já veio em forma de homem, Ele fez esse trabalho, né? Agora, que trabalho, né? Primeiro, se nós conseguíssemos ver o momento em que Jesus Cristo deixa as regiões celestiais para se fazer homem, né? É o que a palavra de Deus fala, que Ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. Qual é a pergunta que nós faríamos? Talvez os anjos observando, sabendo tudo isso, vendo Jesus Cristo deixando o seu trono de glória, trocando, na verdade, o seu trono de glória por uma manjedoura. Que troca essa, né? Você não costuma trocar algo de maior valor por algo de menor valor, você vai sair perdendo. Você não aceita esse tipo de coisa. Mas Jesus Cristo, Ele deixa o seu trono de glória, Ele troca o seu trono de glória, e Ele vem em forma de homem. Ele vai nascer numa manjedoura. Veja que coisa incrível, né? Por que Ele faria isso? Deixar algo que é o máximo para nós. Nós queremos a vida eterna, nós queremos estar eternamente com Deus. Agora Jesus Cristo, Ele sai do lado de Deus, ele deixa o seu trono glorioso e se esvazia. Aí vem assumir a forma de homem. Agora, muito mais ainda do que Ele nascer numa manjedoura, Ele vai cumprir o propósito eterno de Deus. Jesus Cristo, Ele assume a forma de homem, e Ele, claro, deixa aquela sua glória. Isso não significa que Jesus Cristo deixou os atributos de Deus, não. Ele simplesmente deixa o seu trono de glória, porque Ele vem nas regiões, né, da terra, Ele vem em forma de homem, por isso Ele deixa o seu trono de glória. É isso que significa. Ele vem como Deus e homem, né? O Verbo encarnado, né? O Deus encarnado. Nós sempre estamos repetindo isso, né? Então Ele despoja-se de sua glória, mas Ele assume a forma de homem, e mais, agora Ele vai para o sacrifício. Ele deixa
às regiões celestiais e vem na forma de homem e ele vai ser sacrificado. Aí vem uma pergunta, né, interessante que nós podemos fazer: por que isso? Deve haver um propósito, mas muito grande. Deve existir algo ali de Deus, algo do Senhor, algo muito grande, um propósito muito grande para Jesus Cristo deixar a sua glória e vir no nosso meio, ser julgado, condenado, torturado, humilhado e entregue à morte. Imagine então que deve haver alguma coisa muito importante de Deus para nós, e para o próprio Deus, e para o seu próprio Filho. Então, que trabalho é esse, né? Que trabalho é esse trabalho da alma de Jesus que está escrito? Porque está escrito: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Então, esse trabalho da alma de Jesus Cristo foi um trabalho árduo, um trabalho doloroso. Não pense que foi somente no momento que Jesus estava morrendo na cruz, mas o trabalho de Jesus Cristo foi estar no nosso meio, sofrer como homem, ser rejeitado pelo seu povo, sofrer as tentações. Foi um trabalho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele trabalhou, ele investiu pesado, ele teve uma vida dura, o homem de dores, experimentado no trabalho. Então Jesus Cristo, ele fez algo, ele veio fazer um trabalho, uma obra, uma grande obra, tá? E a Bíblia descreve isso como o trabalho da sua alma. Eu às vezes paro para meditar, né? Jesus Cristo deixando o seu trono de glória, e de repente ele no jardim dos Getsemane, orando, falando com o Pai, suando sangue. Veja a angústia da alma, o trabalho da alma de Jesus Cristo, né? Agora o profeta, ele fala uma coisa aqui que é interessante, porque ele fala que Jesus Cristo verá o fruto do seu trabalho. Veja bem, irmãos, que quando nós trabalhamos, nós queremos produzir, nós queremos um resultado. Duro é para quem trabalha e não vê resultado. É uma coisa dura você trabalhar e não ver resultado, você não receber, você não ser recompensado. Agora aqui a palavra de Deus, esta profecia está dizendo que o fruto do trabalho da mão de Jesus, ou da alma de Jesus Cristo, vai produzir muitos frutos. E Jesus Cristo, então, com o seu trabalho, ele vai produzir, né? Com o seu conhecimento, meu servo, né? Eu estou falando com conhecimento que Jesus tem de todos nós, cada um de nós, conhecimento da aliança eterna, a unidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, ele vai, com o seu conhecimento, justificar a muito. O justo justificará a muitos, não a todos os homens, claro, porque é necessário crer. Deus, ele nos deu o seu único Filho, né, para que todo aquele que nele crê, né, não morra, mas tenha vida eterna. Então é necessário crer. Então por isso o justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Olha o trabalho de Jesus Cristo. Ele levará sobre si a iniquidade desses muitos aqui, tá? Em contrapartida, ele vai haver uma produção, vai haver frutos, né? Que frutos? Ele justificará a muitos, vai haver justificação, vai haver salvação. E aí nós precisamos compreender melhor essa palavra, até porque, irmãos, se a Bíblia está dizendo aqui que Jesus ficaria satisfeito, o que é estar satisfeito? Satisfeito é feliz, é contente com alguma coisa. Pode ver, quando você fala que está satisfeito, é porque você está contente, você já está plenamente contente. Então é isso, ele ficaria satisfeito. Primeiro nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício eficaz, 100% eficaz.
Ele deu a sua vida, nesse trabalho ele deu a sua vida para salvar um povo, para salvar a sua igreja, para salvar os escolhidos de Deus antes da fundação do mundo. E esse trabalho de Jesus Cristo, ele é eficaz por quê? Porque ele vai salvar todos aqueles que ele veio salvar. Nenhum vai se perder. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é particular, direcionado para aquelas pessoas que ele já escolheu antes da fundação do mundo. Então a cruz, o trabalho dele é eficaz, por isso ele vai ficar satisfeito. Satisfeito porque ele atinge aqueles que ele quer atingir. Satisfeito porque o trabalho dele é perfeito, a sua obra na cruz é perfeita. Tanto que ele fala, está consumado, está feito, está pronto. Nós temos que entender, irmãos, que nós somos bem pequenos. E a gente começa a pensar, mas calma aí, por que Jesus, por que aconteceu essa satisfação? Será que é tão somente por me tirar da condenação eterna? De me tirar de um abismo sem fundo? Você já imaginou que uma pessoa sem Cristo, ela está indo para um abismo sem fundo? Você já teve um pesadelo que você está caindo assim no precipício? Eu já tive. Dá um susto, né? Onde eu chutei a parede aqui. Eu levei um susto, porque pareceu que eu estava caindo e eu dei um chute na parede assim, né? Que bom que não foi da minha esposa. Você vai caindo e parece que aquilo não tem fundo. Então, a pessoa sem Cristo, ela está em queda. Ela está em queda. E isso é muito terrível, uma queda para a escuridão, para a solidão eterna, para o fogo eterno. Então, vendo a nossa pequenez, vendo como nós somos pequenos, nós ficamos imaginando por que Jesus ficou satisfeito. Porque esse trabalho dele deu satisfação a ele. E aí nós vamos descobrir que não é tão somente por causa de nós, né? Se você pensou que Jesus estava satisfeito somente por causa de você, claro que ele ama você. Claro, é óbvio que ele ama você. Mas se você pensou que a satisfação de Jesus, a alegria de Jesus pelo trabalho da sua alma, era tão somente resgatar você, você está enganado. Claro que era também, lógico, nós vamos ver isso. Mas há um propósito eterno, mas muito grande, no trabalho da alma de Cristo, na crucificação de Cristo, no sofrimento de Cristo. Sabe, irmãos, o plano de Deus, ele é tão perfeito. Nós estamos diante de um Deus eterno. Quando você abre a tua Bíblia, você está lendo a palavra de um Deus eterno, está lendo uma verdade que vem de Deus. Então os propósitos de Deus são muito grandes, são muito maravilhosos. Então qual seria, o motivo disso, dessa alegria de Jesus Cristo? E aí nós vamos ver. Ele causa, primeiramente, uma alegria em seu coração, porque ele veio para cumprir o propósito de Deus. Então essa satisfação de Cristo é ver a obra de Deus, o plano de Deus, o projeto eterno de Deus consumado nele, na pessoa de Cristo. Ele trabalhou pelos propósitos de Deus. Claro que o propósito de Deus é nos salvar, mas pensa bem, irmãos, com a nossa salvação, quem é que é honrado? Deus. Quem é glorificado? Deus. Quem é exaltado? Deus. Não é à toa que nós nos reunimos como igreja e adoramos a Deus, que os nossos louvores são voltados para Deus, que a nossa vida é voltada para Deus, pelo menos deve ser voltada para Deus. Então o que Jesus Cristo ele faz com a sua alma, o trabalho da sua alma, gera satisfação, porque ele vai honrar a Deus, ele vai agradar a Deus, ele vai glorificar a Deus. Primeiro, ele glorifica a Deus no seu viver. Jesus glorifica a Deus no seu viver. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Que comida boa! Que comida boa Jesus nos ensinou a comer.
fazer a vontade do Pai, e ele fez a vontade do Pai. E ele disse que tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Ele servia a Deus, ele olhava para Deus, ele lembrava de Deus a todo momento. Isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus. Jesus amou o Pai, sempre em unidade com Deus, sempre em união com Deus. Ele amou de verdade. Ele é obediente. Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte de cruz. Então esse era um outro trabalho de Jesus, ou o mesmo trabalho dentro desse conjunto, né? O trabalho da alma dele, da vida dele. Ele cumpre toda a lei, ele obedece, ele satisfaz a vontade do Pai. Irmãos, isso não é um motivo para se alegrar, para se satisfazer. Você pode falar, mas como que Jesus se satisfez do seu próprio trabalho? Como um artista olhar para um quadro que ele mesmo pintou e falar, isso é maravilhoso, isso é lindo, mas Jesus tem esse direito, porque a obra de Cristo é perfeita. O caminhar de Cristo é perfeito. As atitudes de Cristo são perfeitas, o pensamento de Jesus Cristo é perfeito. Ele tem todo o direito de admirar sua própria obra, o seu próprio trabalho, até porque ele fez tudo para a glória de Deus. Que coisa linda, né? Assim, eu fico admirado de ver Jesus. Eu fico admirado de ver como Deus anuncia isso para nós. Ele ficará satisfeito com o trabalho da sua alma. Ele satisfaz ao Pai, por isso ele fica satisfeito. E vamos falar a verdade na nossa vida. Quando nós lutamos contra o pecado, e quando nós vencemos o pecado, quando nós conseguimos glorificar a Deus com a nossa vida, não dá uma satisfação? Não dá uma alegria? Você sabe que você pecou naquele dia, mas você sabe que aquele pecado que você estava cometendo constantemente, você não comete mais. E você pensa, puxa, esse é um pecado vencido. O Espírito Santo me ajudou, me fortaleceu. Irmãos, nós somos chamados por Deus, quando Deus nos escolheu. Ele nos escolheu para nós sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho amado Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele satisfez ao Pai. Por isso ele se satisfez. Quer ser uma pessoa satisfeita, feliz? Satisfaça a Deus com a tua vida. Glorifique a Deus com a tua vida. Sabe, tem coisas que nós precisamos realmente deixar. Existem coisas que nós precisamos lutar por elas. Uma dessas coisas realmente é a obediência a Deus. A nossa natureza estragada, contaminada pelo pecado, ela luta contra o Espírito. Ela não quer obedecer. Então nós precisamos olhar para Cristo. Na quarta-feira estava falando sobre olhar para Cristo. E nós podemos falar sempre, não tem problema nenhum, porque quando nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando para a direção certa. Então quando você está numa guerra, você precisa deixar de fazer algo que você sabe que é errado, olhe para Cristo. Olhar para Cristo é fazer a vontade de Cristo. Não, pastor, mas eu sou meio descontrolado por causa do meu temperamento. Isso chama-se desculpa esfarrapada. O nome disso. Ou nós somos cristãos, ou nós somos pessoas induzidas, conduzidas pela nossa carne, pelas nossas vontades, pelo nosso temperamento estragado. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus, ele age em nosso coração, ele age em nossa vida, nós temos que nos submeter a Deus, fazer a vontade de Deus e viver para Deus. É impossível que da mesma fonte saia dali água doce e água amarga. Ou você glorifica a Deus, ou você glorifica a você mesmo, ou você dá glórias ao inimigo das nossas almas. Nós somos de Cristo. E assim como Cristo ficou satisfeito com o trabalho da sua alma, a igreja deve se satisfazer em Cristo,
viver para Cristo, andar nos passos de Cristo, andar de acordo com a vontade de Cristo. É fácil? Não é, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta, e nós precisamos lutar por isso. É uma luta constante, é uma batalha constante, mas é uma batalha vencida por Deus, porque Ele nos deu o seu Espírito. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, e nós vemos que nós servimos a um Jesus Cristo, que está satisfeito com o trabalho da sua alma, nós temos que nos alegrar. Nós não estamos cantando e louvando a um Jesus derrotado, a um Jesus que perdeu, a um Jesus preocupado, porque tem gente que não quer aceitá-lo, porque tem gente que vira as costas para Ele. Não, Jesus Cristo, Ele veio como homem, Ele foi até a cruz, Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive para sempre, e Ele intercede por nós, e Ele disse: a mim foi dado todo o poder no céu, na terra, todo o poder está em Jesus Cristo. O profeta Isaías aqui não estava errado, não. Ele não estava inventando coisa, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando à sua igreja. Ele ficará satisfeito com o seu trabalho. Veja então que ele glorificou a Deus. O trabalho de Cristo demonstra o amor do Pai pelo Filho. Olha a outra satisfação de Jesus. Claramente nós percebemos como o Pai ama o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Por isso o trabalho de Jesus Cristo, da alma de Jesus, o satisfez. Ele glorificou ao Pai. Através do trabalho dele é demonstrado no céu, na terra, para todos, que o Pai ama o Filho. E esse amor, irmãos, esse amor que Deus tem por Cristo, ele é alongado, ele é transferido, ele é estendido ao povo de Cristo. Segundo João, no capítulo 17, nós somos amados por Deus com o mesmo amor que Ele amou o Filho Jesus. Então Jesus está satisfeito porque Ele demonstra o amor que o Pai tem por Ele, e Ele demonstra o amor que Ele tem pelo Pai na sua obediência, na sua submissão. E agora nós entendemos, porque a Bíblia nos ensina, que quando nós confiamos em Cristo, quando nós amamos a Cristo, quando nós cremos em Cristo, nós somos amados pelo Pai. Ah, tá bom, pastor, que legal, né? Irmão, se você acha assim, você não entendeu muito bem. Você é amado por Deus, você era considerado inimigo de Deus. Você era considerado filho da ira. Você era considerado pecador, longe de Deus, separado de Deus. Quando você crê em Cristo, você agora não é chamado filho da ira, você não é chamado de filho do diabo, você não é chamado de separado de Deus, agora você é chamado de filho de Deus. Amém. Nós recebemos a filiação de Deus, um presente. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que trabalho maravilhoso. Não foi com o teu trabalho. Jesus não está satisfeito aqui com o nosso trabalho. Não é isso que está escrito aqui. Não está escrito que Jesus Cristo, Ele está muito feliz com a nossa vida, muito feliz com a nossa forma de adorar, muito feliz com a nossa forma de viver. Está escrito que Ele está satisfeito com o trabalho da sua alma. E isso sim nos leva a adorar. Isso nos leva à presença de Deus. Isso nos leva a agradar a Deus com a nossa vida. Irmãos, Deus não aceita o louvor de ninguém que não esteja em Cristo. Deus não aceita a vida de ninguém que não esteja em Cristo.
Nós temos que reconhecer o trabalho de Cristo para sermos aceitos por Deus. E esse trabalho é um trabalho que somente Cristo poderia fazer, somente Ele. Então, Jesus Cristo, Ele glorifica o Pai. Jesus Cristo demonstra o amor dele pelo Pai, o amor do Pai por Ele, e Ele demonstra o amor dele pela sua igreja, e o amor do Pai por todos nós. Isso dá uma alegria para Cristo, porque Ele vê o resultado do seu trabalho. Olha o que está escrito em Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que aconteceu. Pela alegria que lhe fora proposta, é essa alegria, é essa satisfação, é essa alegria de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele iria fazer um trabalho, Ele iria fazer um sacrifício, Ele iria trabalhar para Deus, honrar a Deus. E existia uma proposta para Ele, que era esta alegria, esta vitória. Então, por causa disso, por causa dessa proposta de satisfação, por causa dessa proposta de alegria, Jesus suportou a cruz. Suportou a cruz. Suportar a cruz não é deixar a cruz de lado. Suportar a cruz não é reclamar da cruz. Suportar a cruz não é desprezar a cruz. Suportar a cruz não é deixar o seu povo de lado. Não é deixar o Pai de lado. Mas suportar a cruz é assumir a cruz. É carregar a cruz. É sofrer na cruz. É morrer pela cruz. É morrer pelo seu povo. É morrer em obediência ao seu Pai. Ele suportou a cruz, mas ele sabia que quando ele estava recebendo açoites e carregando a sua cruz e morrendo na cruz, ele sabia da alegria que estava proposta a ele. Ele disse: eu vou derrubar esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. Jesus sabia da sua ressurreição. Ele sabia o que ele estava fazendo. Quando ele carregou a cruz nas suas costas, ele sabia por qual povo ele iria morrer. Ele iria morrer pela sua igreja. Ele disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele tinha um objetivo certo, um alvo certo. Graças a Deus que nós estávamos incluídos. O nosso nome estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Está escrito em Apocalipse isso. Ele estava indo morrer pelo seu povo, e ele morreu pelo seu povo. Ele sabia que iria ser recompensado. O que nós fazemos aqui, irmãos, se nós fazemos alguma coisa boa, nós fazemos para a glória de Deus. Nós honramos a Deus com isso. Mas o que Deus exige de nós é a nossa fé em Jesus Cristo. É a nossa fé no trabalho de Jesus Cristo que foi feito na cruz. Não resolve nada algumas obras boas sem a fé em Jesus Cristo. Aliás, a única forma de nós sermos salvos é a fé em Jesus Cristo. Não é fé mais obras. É a fé. Coincidentemente foi lido no início do culto, e nós lemos na casa da irmã Elisângela no trabalho, e lemos ontem também Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós somos justificados pela fé. Agora nós temos paz com Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. É por meio da fé e nós somos salvos, porque por meio da fé nós nos apropriamos desse trabalho que Jesus fez, da obra de Jesus Cristo feita em favor da sua igreja. Ele desprezou a vergonha. Era muito vergonhoso morrer na cruz. Era muito triste morrer na cruz. Cruz é lugar de
bandidos, de assassinos, malfeitores, não de um Deus santo e poderoso, não do Criador, não. Mas ele desprezou essa vergonha. Ele suportou tudo isso. Esse foi o trabalho da sua alma, que renderia frutos. E por fim ele assentou-se à direita do trono de Deus, como está escrito aqui em Hebreus 12:2. Um trabalho gradual, completo, perfeito. Ele assentou à direita de Deus, porque o trabalho dele foi perfeito e foi aceito pelo Senhor. Satisfez a Deus, Pai. O trabalho que satisfez o Filho, satisfez ao Pai. Então a alegria, né, pelo que ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, foi motivo de alegria. Resultou na glorificação do Pai, motivo de alegria. E agora, pecadores salvos, aí entramos nós, nessa satisfação de Cristo. Cristo se satisfaz com a sua igreja. A igreja foi prometida ao Filho. Nós vemos em João 17 que Jesus Cristo, ele ora, ele fala: eu oro por aqueles que tu me deste. Nós somos dados a Jesus Cristo, dados, porém ele teria que nos santificar, nos dar vida através da sua morte, através do trabalho da sua alma. Então esse resultado, irmãos, é a justificação de muitos, é o que nós lemos. Para a glória de Deus, agora nós somos um povo justificado. O trabalho de Jesus Cristo que o satisfez, ele foi um trabalho perfeito, a ponto dele conquistar na cruz um direito da sua igreja ser justificada, salva. Justificada significa sem dever nada para ninguém. Não há nenhuma dívida nossa para com Deus. O sacrifício de Jesus foi absolutamente perfeito. O trabalho da alma de Jesus Cristo foi absolutamente perfeito. Então você hoje é considerado por Deus, você que crê em Jesus Cristo, você que crê no Evangelho, você que tem fé em Deus. E claro que essa fé é uma fé que produz frutos também. Você é justificado. Você é justificada. É Deus olhando para você e dizendo: eu não considero os teus pecados, não considero mais. Você foi livre dos efeitos do pecado que traziam a condenação. Você não está mais caindo no abismo sem fim. Agora você está nas mãos do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Aleluia. Agora você não está mais como uma ovelha perdida. Agora você tem um pastor chamado Jesus Cristo. Você não é mais filho da ira, agora você é filho da obediência, porque você obedeceu a Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo, você honra a Jesus Cristo. O trabalho da alma de Jesus Cristo fez com que ele rogasse ao Pai, e o Pai enviasse o seu Espírito Santo, para que esse Espírito Santo nos convencesse do pecado e do juízo, e de todas as palavras que o Senhor havia dito, de toda a verdade de Deus. Olha que trabalho perfeito. O que é que nós precisamos fazer então, diante de tudo isso? É o que nós estávamos cantando: nos render, ir aos pés de Cristo, agradecer a Ele
porque Ele se satisfaz em ver a sua igreja salva, lavada e remida pelo seu sangue. Não há nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Olha que coisa maravilhosa e simples para nós que cremos no Evangelho. Não é nada incompreensível. Jesus fez um trabalho maravilhoso e perfeito, e esse trabalho satisfez ao Pai, e o satisfez também. E esse trabalho agora foi estendido para nós de uma forma maravilhosa. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Então gerou, para a gente fazer um resumo de tudo, o que isso gerou, né? Justiça e salvação. Olha o que Jesus Cristo tem visto, os frutos que Ele tem visto no nosso meio. Justiça e salvação. Justiça porque Ele morreu em nosso lugar, satisfazendo a ira de Deus, que era contra nós. Ele aplacou a ira de Deus, ou seja, Ele apagou aquele fogo consumidor de Deus que seria contra nós. Agora Deus nos vê como seus filhos. Justiça e salvação, conhecimento de Deus. Nós conhecemos a Deus pelo Filho. É um fruto que satisfaz Jesus. Nós cremos em Deus, nós conhecemos o Pai. Nós podemos dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, pelo trabalho da alma de Jesus Cristo. Alegria verdadeira. Não é a alegria que o mundo dá, não é a paz que o mundo dá, é uma alegria de verdade, no meio da igreja, plantada no nosso coração. O crente pode estar vivendo momentos difíceis, dificuldades, problemas, mas ele está satisfeito, feliz em Deus. E Jesus Cristo vê que esse é um fruto do trabalho da sua alma também. É uma conquista dele para nós. Uma verdadeira demonstração de amor, mas um fruto dele para conosco. E quando há o amor entre a igreja, entre o povo dele, isso é um fruto do trabalho da alma de Cristo. O fato de nós nos amarmos, o fato de nós estarmos unidos como igreja, unidos em Cristo, no mesmo propósito. Salvação. Salvação. O trabalho de Jesus Cristo, para o passado, para os que já foram salvos, para o presente, para os que estão sendo salvos nesse momento, e é para o futuro, para aqueles que vão ser salvos, e para nós que vivemos agora e viveremos agora para sempre, por causa do trabalho de Jesus Cristo. É um trabalho perfeito, e para todas as épocas, para sempre. Ele é eterno. O sacrifício de Jesus Cristo é eterno, como está escrito em Hebreus. Ele foi, a expiação de Jesus Cristo foi feita de uma vez por todas, e isto satisfez o coração de Deus. Por isso você está aqui, por isso você pode confiar em Cristo, porque o trabalho dele foi perfeito.